Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Karine Lima, sou casada com Elionai Santiago, sou mãe da Maria Manuela. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho da nossa vida do final de 2024 até agora 2026, por que nós saímos de Londres e por que nós fomos para a Espanha. Então, eu vou contar resumidamente assim o contexto de por que nós fomos para Londres, né, e como que tudo isso aconteceu. Quando nós casamos, a gente sempre teve a vontade de morar fora do Brasil, tanto eu como meu esposo. Eu já tinha morado na Irlanda em 2016, 2017, 9 meses, então quem vivencia o exterior, pelo menos a grande maioria, sempre tem vontade de ficar ou de voltar. E comigo não foi diferente. Mas aí 7 anos se passaram no Brasil, reconstruindo, enfim, tive realmente um encontro com Jesus na Irlanda. Conheci meu esposo no Brasil, quando eu voltei, e aí a gente casou, depois de quase 4 anos, entre namoro, noivado e casamento. Foi mais ou menos 4 anos de espera. E quando nós casamos, ele veio para Manaus porque o nosso namoro foi à distância, né? E a gente foi pesquisar, né, para onde nós queríamos ir, para onde poderíamos fazer uma vida, porque a gente sabia que aqui no Brasil não ia dar certo, bem que ele tentou, né, pelo fato de ser engenheiro de petróleo, mas não abriu oportunidade de emprego na área dele até então, né. E aí fomos pesquisar e inicialmente a gente pensou na Irlanda, né, só que as notícias sobre a Irlanda não eram muito boas, então a gente, na verdade a gente não, o agente, né, de intercâmbio na empresa que nós fomos, ele mostrou sobre a Austrália e a gente ficou assim apaixonado, né, tipo, não, esse é o destino, esse é o local, é onde a gente quer construir uma família, enfim, vamos tentar aqui. E aí ficamos pensando sobre isso. E a gente até começou a pagar para a Irlanda, mas aí com um mês e pouquinho, a gente fechou e mudamos para a Austrália, né? E ficamos 2 anos se programando para ir para a Austrália. E aí, beleza, chegou, a gente tava com o pensamento de ir em 2024. E aí, mas só que na Austrália a gente poderia aplicar em casal como individual. Em casal, como funciona o visto? Um trabalha e o outro estuda. Ou quer dizer, um trabalha e estuda e o outro só trabalha. No nosso caso, nós dois queríamos estudar porque nós dois queríamos melhorar o inglês. Então, nós aplicamos individualmente. Qual foi o negócio? Que o agente dele foi diferente da minha agente. Enfim, foi a vontade de Deus mesmo, vocês vão entender por quê. E aí, ele aplicou, no tempo que ele aplicou, na mesma hora saiu o visto dele, foi aprovado. E aí ficou faltando o meu. E o meu demorou assim em torno de 45 dias para ter a resposta. E nós estávamos com o plano de viajar dia 5 de setembro, né, para a Austrália. As passagens estavam compradas, estava tudo certo. Eu tinha comprado em milhas e estava tudo certo. A única coisa que faltava pegar era o hotel em Doha, que nós iríamos fazer uma conexão em Doha. Então, como a gente ia ficar muito tempo lá, quase um dia de conexão, então a gente falou, vamos aproveitar e vamos pegar um hotel. E aí a gente aproveita para conhecer alguma coisa. Tudo nos planos da pessoa aqui, né? Do casal. E beleza. Quando foi em julho, no final de julho, eu tive a resposta e assim, em agosto a gente iria pra casa dos meus sogros pra se despedir deles e tal. A gente ia fazer essa viagem ao Maranhão pra viajarmos, né? E aí quando foi no final de julho saiu, início de agosto saiu o meu resultado que o meu visto tinha sido negado. Aí eu fiquei em choque. A sensação que eu tive foi como se tivessem batido a porta assim na minha cara. E foi isso que a história fez comigo. Ela bateu a porta e não deixou eu entrar. E eu fiquei assim sem saber o que fazer. Muitos sentimentos aconteceram porque não questionei.
Mas fiquei surpresa porque assim o Senhor estava falando conosco durante esses 2 anos de preparação, que nós iríamos viajar, que a gente tinha que arrumar mala mesmo, enfim, estava colocando tudo o que tinha que acontecer, né, de preparação. E a gente estava crente que seria para esse lugar. Beleza, finalizamos, aproveitamos e fizemos uma viagem. Deus abençoe a gente de fazer uma viagem assim amazing, maravilhosa mesmo, de mais ou menos 14 dias. E o Senhor, o Espírito Santo sempre me falava, programa essa viagem, depois a gente conversa sobre outras coisas. E foi o que aconteceu. A gente aproveitou porque a gente iria sair dia 5 de setembro de São Paulo, né? Então a gente tinha comprado passagem de Manaus para Guarulhos dia 3 de setembro. Então a gente pensou, vamos aproveitar essa passagem que a gente vai para São Paulo e de lá de São Paulo a gente faz os roteiros para a gente ir para outros lugares. Exatamente para comemorar os 3 anos de casados. E aí, beleza. Fomos para São Paulo e aí fizemos uma viagem, foi muito legal. Conhecemos 4 estados e tal. Fomos para Rio, Joinville, Curitiba, foi muito top. E aí, quando a gente estava finalizando a viagem, a gente estava na casa de uma amiga, a Kellen, lá em Curitiba, e aí ele falou assim, amor, vamos fazer um culto, vamos orar aqui e vamos fazer um devocional de agradecimento ao Senhor por isso que Ele tem nos proporcionado, por esse tempo de viagem e tal. E fizemos. E aí a gente orou, pedindo para que o Senhor confirmasse o espaço dele na nossa vida, porque a gente teria que tomar uma decisão, né? Porque tudo ia mudar, né? Ou a gente ficando em Manaus, ou a gente viajando, mas a gente teria que tomar essa decisão. Não poderíamos mais ficar do jeito que estávamos de preparação para viajar, né? Muita coisa ia mudar. E o Senhor respondeu, né? Eu comuniquei, eu entrei em contato com um amigo, né? Fiz uma postagem dele. E aí eu entrei em contato com ele e ele me respondeu. Fazia 7 anos que a gente não se falava, basicamente, que era um amigo da Irlanda. Se eles verem esse vídeo, eles vão saber. Deus abençoe vocês, Lucas e Jéssica, vocês são maravilhosos, sempre instrumentos de Deus na nossa vida. E aí o Lucas me respondeu, ele contou, né, como que seria para ir para Londres e tal, porque realmente eu não sabia que Londres, tipo, que é Reino Unido, né, que tipo seria 6 meses que eles dão de visto. Quando você chega lá, eles carimbam teu passaporte por 6 meses, normalmente, não é sempre. Porque a Europa, no geral, os países da Europa são 3 meses que você pode ficar como turista. E aí ele falou, você tem promessa, lembra, tal, porque ele me conheceu na Irlanda, então ele viu muito as promessas do Senhor na minha vida. Ele falou, acho que agora é o tempo, né, Karine, de você voltar e tal. Aí E aí nisso, eu e o Nai, a gente tava pensando assim, amor, como que você já tem o visto, já tá tudo certo, por que você não vai pra Austrália? Eu fico aqui, eu tava trabalhando, né, tava bem e tal, então, tipo, bem assim, né, porque uma mulher casada sem o marido do lado é uma prova, minha filha, não dá certo. Mas eu queria muito que ele tivesse a experiência também que eu já tinha tido, eu queria muito que ele experimentasse isso, eu queria muito que ele tivesse a oportunidade também de crescer na área, então eu queria muito ver a felicidade dele também, mesmo se, por exemplo, eu não fosse acompanhar ele naquele momento. Mas eu era a primeira a incentivar. E fui a primeira a incentivar, mas ele não estava em paz de ir sem mim. Então, quando ele foi, né, pra tomar a decisão mesmo, depois que o Lucas falou, ele falou, amor, eu tenho muito mais paz de ir pra Londres com você do que pra Austrália sozinho. Aí eu disse, então tá. Aí a gente foi ver passagens, e aí nisso eu consegui recuperar todas as pontuações em milhas que eu tinha comprado pela Latam, Deus abençoe, caiu todas as pontuações, e a gente foi ver as passagens de Guarulhos para Londres, e tava num precinho ótimo. E Deus abençoe de a gente conseguir comprar as passagens assim muito rápido. Em 1 mês a gente mudou, era pra gente viajar em setembro, e a gente viajou em novembro. Veio, voltou, fiquei um mês aqui em outubro, né, cumprindo aqui todos as minhas aulas, que eu sou personal, então, tipo, fiz 1 mês, assim, de trabalho e tudo, né, fomos pra Londres, e lá em Londres nós ficamos 10 meses, foi, assim, um tempo muito, muito bom. E aí, quando foi dia 2 de maio de 2025, eu descobri que estava grávida.
Foi uma surpresa maravilhosa, a gente, assim, ficou muito, 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 muito feliz mesmo de estar gerando uma promessa do Senhor, que Deus já tinha prometido pra mim. O Senhor tinha falado um monte naquela mesma semana, inclusive, mas eu não sabia que iria ser tão rápido que ele já ia mandar a bebê, porque nós estávamos com o pensamento de vir só, tipo, pro final desse ano. Mas o Senhor, ele tinha promessa, né? Ele tem um propósito dele que tem que ser cumprido. E ele conhece o desejo do meu coração, né? Eu sempre falei que eu queria ter filho até os 33 anos de idade, porque na literatura, o primeiro filho até os 33 anos não é risco. Passou daí, o primeiro filho já começa a ser risco, gente, da literatura. E eu tinha esquecido isso. Porque eu tava muito bem, né? Então eu falava assim, não, dá pra aguentar mais e mais na frente a gente tem filho, né? A gente pensa nisso, porque foi o tempo que eu pensei, cara, agora nós vamos trabalhar. Tipo, eu vou trabalhar mais, né? Porque meu esposo já trabalhava, então assim, agora eu vou trabalhar mais e a gente vai juntar grana. E aí foi o tempo que eu engravidei, foi o tempo que eu menos trabalhei. É um país, assim, que é uma cidade, né? Vamos colocar, porque o país é a Inglaterra, que é muito legal. A gente amou, porque a gente fez muitas amizades lá, assim, de tudo que a gente teve de melhor lá em Londres foi os amigos, né, as pessoas de Deus, que eu orei tanto pensando que eu ia ter na Austrália, para que o Senhor apresentasse amigos de Deus mesmo, para que Ele apresentasse pessoas assim, cheias de Deus, sabe? Foi uma oração que eu fiz muito ao Senhor, e o Senhor me respondeu e nos mostrou isso através dos amigos de Londres. E engravidei. E o que acontece é que lá em Londres a gente morava em casa compartilhada. Era muito legal, assim, né? Tipo, pra nós dois, tava ok, né? Por mais que a gente sempre quis a nossa privacidade, mas a gente entendia que ainda não era o tempo, né? Que a gente tava bem, que não valia a pena a gente ir pra um flat sem estar podendo financeiramente pagar aquele flat, porque eu não tava trabalhando muito, né? Eu trabalhava, mas eu trabalhava muito. E lá em Londres, o custo de vida é muito alto, né? Principalmente moradia. Moradia em Londres é muito alta e normalmente é paga por semana. Então a gente pagava semanalmente. E a gente sabia, eu não engravidei, eu não vou ter filho em casa compartilhada, né? Era o meu pensamento do meu esposo. E a gente quer ter um lugar só pra nós. E a gente sabia que morar em Londres, tipo, só ele trabalhando, né, no trabalho que ele tava, que ainda não era da área dele, que não é, ainda não está na área dele, seria muito desafiador e eu não queria passar por isso. E então foi um primeiro ponto que nós já pensamos assim, de descartar Londres. E aí o nosso amigo, o Lucas, ele, desde quando a gente chegou em Londres, a primeira coisa que ele falou foi tipo assim, cara, engravidar, tipo assim, a Espanha é um local que se você engravidar e o bebê nascer lá, a criança ganha o passaporte espanhol. E aí logo em seguida os pais conseguem um visto e tal. E há uma possibilidade de conseguir a nacionalidade espanhola, dos pais também. Incomodar mesmo, né, de a gente ir pra Espanha. A gente começou a pesquisar sobre a Espanha. E foi muito desafiador, porque a Espanha é um país assim muito bom, porém de você ir como turista para ter uma vida lá é bem desafiadora. É muito bom você já ir com visto. Só que a gente tava assim, com pouco tempo, a gente teria 3 meses somente para se estabilizar, para mudar de país, porque não tinha como a gente aplicar um visto, que era caro, entendeu? Então a gente pega o dinheiro pra gente ter de finança pra gente morar lá enquanto não vamos trabalhar, enquanto meu esposo não vai trabalhar, ou a gente aplica visto, né? Então vamos entrar lá da mesma forma que nós entramos aqui em Londres. Nós entramos em Londres como turistas, mas a gente conseguia trabalhar mesmo assim lá, né? Isso é muito comum. É o certo? É o melhor? Cada um tem a sua resposta, tá? Mas aquilo que o Senhor, ele nos direciona, a gente toma por ele, né? A gente nunca faz nada por nós, né? Porque a gente sabe que a gente quebra muita cara. Então, foi isso.
E nos organizamos e fomos para a Espanha, né? Como Abraão, né? Tava pulando de terra em terra, né? Meu esposo fez essa oração para ser como Abraão e aí agora estamos vivendo isso. Mas fomos para a Espanha por conta disso, porque a Espanha é um país que o custo de vida é muito mais baixo. Aquilo que a gente pagava por semana em Londres, por exemplo, vou dar valores aqui para vocês terem ideia. A gente pagava 200 libras por semana num quarto, numa casa compartilhada. Se bem que, assim, morava somente eu, meu esposo e mais uma pessoa, né? Um rapaz. E aí, aos finais de semana, os filhos dele, que eram crianças, iam pra lá. Mas aí, no caso, Espanha, a gente pagava por mês um apartamento de 2 quartos, só pra gente, 500 euros. Então, assim, a diferença era muito grande, né? Então, assim, era acessível para nós. Então, a Espanha, assim, seria o melhor cenário. E sem contar a questão do parto, né? Eu já falei aqui sobre o meu relato de parto, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui na descrição, quem não viu ainda. É maravilhoso, a saúde lá é impecável, né? E outra coisa, eu não paguei, tipo, lá em Londres, se eu tivesse a bebê lá, eu iria pagar. E é em torno de 8.000 libras o parto. Aí só que eles parcelam, entendeu? Eles parcelam, você faz o parcelamento de como você pode pagar por mês. Mas no caso, a Espanha é tudo de graça. E o que acontece na Espanha é um desafio, outro desafio também, é que quando você chega lá, você precisa se empadronar. O que é o empadronamento? Vamos colocar para o Brasil, é como se fosse o teu comprovante de residência. Como que você comprova a sua residência só fazendo empadronamento? Então, o empadronamento você só faz na prefeitura, né? Então, para isso, você precisa alugar um local que te empadrona. É obrigatório por lei, quando você chegar e você alugar um local, que as pessoas te empadronem, o dono te empadrone naquele local. Porém, entretanto, todavia, como a procura tem sido muito grande, não é em todos os lugares que estão empadronando. Então, nosso desafio era chegar na Espanha e já ser empadronado, né? Por quê? Porque eu só conseguiria ter acesso à saúde pública depois que eu fosse empadronada. E aí tinha muita coisa assim em jogo, porque quando eu estava pesquisando, o que acontecia? Muitas mulheres falavam que elas só conseguiriam ter acesso à saúde pública depois de 3 meses morando lá, mesmo empadronada. Só que isso só é válido se você não estiver grávida ou se for o homem, né? Enfim, criança, assim que empadrona, tem acesso público imediatamente e a grávida também. E aí a Jéssica, minha amiga, também falou, Karina, não precisa se preocupar, porque como você tá grávida, assim que for empadronada, você vai ter acesso à saúde pública. Mas muitos vídeos, muitas mulheres falavam que somente depois de 3 meses. E pá, fomos e fui empadronada, chegando lá, né, fui pra... fomos num posto de saúde, né, que cada local, por exemplo, se você mora num bairro, o posto de saúde daquele bairro, você tem direito a acesso ao posto de saúde daquele bairro, que é sempre o que fica mais próximo. E aí conhecemos uma amiga, né, que na verdade a gente conheceu em Londres através de uma amiga lá de Londres, que era uma pastora, e nos deu assim, foi tão de Deus, gente, tão de Deus, que assim, Deus preparou todas as pessoas, e quando a gente chegou lá na Espanha, já tinha uma pessoa nos esperando lá, e assim, essa pessoa foi como um anjo mesmo na nossa vida, assim, e ela... Nunca vou esquecer, assim, de fato, que Deus fez na nossa vida, através da vida dela, a família dela, na verdade. E ela foi com a gente no posto de saúde, ela falou com mulher, enfim. E aí, a partir daquele momento que eu fui no posto de saúde, eu já fiz a minha tarreta, né, que é uma tarreta provisória, no caso, que a tarreta significa cartão, né, é provisória. Eu já tive acesso às consultas aí lá na Espanha, a gente também tem consulta por telefone, então já marcaram consulta por telefone, marcaram a consulta presencial com a matrona, né, e aí eu comecei a ter todo o amparo, fiz o meu pré-natal, tudo, 3 meses,
antes da gestação, porque eu cheguei lá com 6 meses e pouco. E foi uma benção. Então, a partir dali, a gente também estava muito difícil de alugar a casa na Espanha, mas foi muito de Deus também a gente ter conseguido um apartamento, né, por um valor super acessível, que era perto da praia, que também foi um testemunho, que depois que nós chegamos lá na Espanha, a gente primeiro foi morar numa casa compartilhada também, até conseguir, né? Porque, assim, pra moradia lá na Espanha, é um pouco mais delicado pra você conseguir, né? Mas é um assunto, assim, tipo, que a gente pode fazer lá em outro vídeo, pra não ficar muito longo. Porque não é fácil, né? Você tem que comprovar que tá trabalhando, você precisa comprovar contrato, tudo isso. Meu esposo não tava, né? Chegamos lá e ele não tinha contrato de trabalho da Espanha. E normalmente eles pedem. E você precisa também dar o calção e pagar um aluguel dentro. Então você precisa separar aí pelo menos 3 aluguéis, 2 aluguéis no mínimo, para você alugar qualquer coisa. Então, até a gente conseguir o apartamento que Deus estava preparando pra gente, a gente teve que morar numa casa compartilhada, e eu grávida. Mas eu sabia que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Foi o tempo que Deus mais falou conosco, assim, foi um tempo de anonimato muito bom mesmo da parte de Deus. Não seria todos que passariam pelo que a gente passou, porque, assim, sair de um lugar, assim, tipo, do nada, rápido, porque foi rápido, e ir pra outro, assim, sem trabalho, sem casa, somente com uma palavra, e o Senhor abrindo as portas, né? Tipo, pelo fato de a gente ter conhecido essa pessoa, essa amiga, que abriu, né, as portas da casa dela, inicialmente pra gente ficar ali 2 semanas até a gente encontrar casa. Então, assim, hoje a gente conta a vitória, porque nossa filha nasceu lá na Espanha, eu tive a melhor medicina que eu poderia ter de forma gratuita, moramos muito bem, e minha filha é espanhola, pra glória de Deus. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que venha edificar a vida de vocês, impulsionar de alguma forma, mas sempre façam as coisas de acordo com a vontade de Deus, porque aquilo que é vontade de Deus na nossa vida pode não ser na sua ou vice-versa.